Olá, meus amigos, minhas amigas, mais uma vez, bem-vindo, ao nosso canal Psicoteologando com Marcelo Conteiro. E eu já queria agradecer a você que tem dado a sua curtida, tem compartilhado. Muito obrigado. E aí, para você que está chegando agora, você já também pega lá, já dá o seu joinha, já curte, não deixa de curtir, vai, compartilha esse vídeo. E outra coisa que eu tenho pedido, que você não esqueça de dar a sua opinião, fazer uma pergunta ou o que você quiser escrever ali na plataforma do YouTube, tá? Não esquece de fazer isso. E não esquece, tá? De se inscrever se você ainda não é inscrito, tá bom? E hoje, nós vamos falar de um assunto que realmente às vezes ele tem assim deixado as pessoas dificilmente querem falar, na verdade. Por que não querem falar? Porque muitas das vezes não conhecem ou tem vergonha de falar, principalmente no meio em que eu estou inserido. Você que está chegando agora, se você não sabe, eu também sou pastor, além de psicólogo. E aí, às vezes as pessoas não querem falar de depressão. E a gente hoje vai falar somente disso. No outro vídeo a gente demorou um pouquinho, ficamos uns 26 minutos. Espero falar em 10 a 15, tá bom? Isso eu tentei fazer aqui, dar uma resumida aqui no que a gente tem para falar, porque é muita coisa falar sobre depressão. E a gente aqui, o nosso intuito é de informar, não é tratar. Tratar, gente, eu vou falar aqui, você vai tratar com um médico, você vai tratar com um psicólogo, com alguns profissionais. Aqui não é tratamento, aqui é informação. Então vamos lá, vamos falar sobre depressão. Bom, eu queria que você entendesse isso, eu botei isso no título, que depressão não é frescura. Isso eu quero que ficar bem, assim, bem marcado para você. Porque muitas das vezes as pessoas acham que depressão, não, tá deprimido é frescura. Igual eu já ouvi, pobre não fica deprimido. Não fica? Você que pensa. Então vamos lá, o que é? E aí a depressão, ela é considerada o mal do século XXI, tá? E de verdade, a depressão ela não escolhe idade. A gente já viu crianças novas deprimidas, bem como idosos, Ou seja, não tem idade, a depressão não tem idade. Isso tem que ficar bem claro. E aí, vou falar alguns dados estatísticos para você, por isso eu tenho que ler, que não dá para decorar tudo, Se eu falar tudo aqui decorado, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, a OMS, toda vez que eu falar OMS, você já sabe que é a Organização Mundial de Saúde. 11% da população brasileira sofre com este distúrbio. Olha só, hein? 11%. E os seus dados tendem a crescer cada vez mais, tornando-se em 2020, qual ano que a gente está? 2020, a segunda maior causa de incapacidade no mundo, perdendo apenas para as doenças cardiovasculares. E aí a gente pensando, que segundo a OMS, que em 2020 a depressão cresceria de tal forma que só ia perder, para as doenças cardiovasculares, ia crescer dessa forma, causando incapacidade nas pessoas. Imagine agora que em 2020 nós estamos vivendo esta pandemia. Então, as pesquisas realizadas nos Estados Unidos e na Inglaterra apontam, apontam uma predisposição genética para a depressão, ou seja, eles analisaram uma diferenciação genética no cromossomo 3, tá? Que estaria diretamente ligado ao surgimento desta doença. Entre outros estudos, apontam um desequilíbrio químico também no cérebro das pessoas deprimidas. E aí nós fizemos isso, destacamos esses dados estatísticos para te esclarecer, para você ver
que a depressão ela não é frescura, não é falta de Deus, ou falta de uma religião, as pessoas falam falta de Deus, ou falta de vontade. A depressão é séria. A depressão é uma doença. E a gente vai falar um pouquinho sobre essa doença aqui. Então, se a depressão ela não é frescura, o que é a depressão? Vamos lá. Embora todo mundo ache que tenha conhecimento, né? Tem gente que acha que tem conhecimento. A depressão, ela é, ou o transtorno depressivo, ela é uma condição, é uma doença séria, gente. E aí, ela se caracteriza por quê? Por alterações no humor, alterações no comportamento, na cognição e na vida, algumas coisas vegetativas. Aí ela começa a atuar na anorexia, a insônia, perda de libido. Ou seja, a depressão, ela altera isso tudo. Então, a depressão gera um grande sofrimento e um comprometimento em vários âmbitos da vida, gente, como laboral, social, familiar, educacional e outros, tá? Então, outro dado importante, que a depressão, você sabia? Que ela acomete as mulheres até 2 vezes mais do que os homens. E, ela está assim, entre as hipóteses que essa disparidade estão nas diferenças hormonais, tá? Entre os estresses psicossociais e parto. Por isso, acomete as mulheres até 2 vezes mais. Por causa dessa questão hormonal, essa questão do parto, a questão psicossocial. Então, a gente vê que pode afetar as mulheres até 2 vezes mais. E o que é a depressão? O que é mesmo, depressão, propriamente dito? O DSM, lembra que eu, no outro vídeo eu falei sobre o DSM? Aí, vou botar aí para vocês aí. O DSM-5, eu até dei errei, eu falei DSM, uma hora eu falo DSM-4, porque o DSM-4 foi na época que eu estudei. Eu me formei em 2005. E agora já saiu o DSM-5, tá? Que é o quê? É o Manual Diagnóstico e Estatística de Transtornos Mentais, que os médicos e os psicólogos usam para classificar as doenças mentais. Então ela pode ser definida como um transtorno crônico de humor, por meio da qual a pessoa, como eu falei, altera o seu comportamento, isso afetando o seu convívio social, profissional e familiar. E aí aqui eu vou falar rapidinho, as classificações, os vários tipos de depressão que existem, tá? Ela pode ser classificada como depressão maior, que é quando ela apresenta pelo menos 5 sintomas de depressão, tá bom? E aí ela, no caso, ele fala lá no DSM-5, num período maior de 2 semanas, estando presente a tristeza, a perda do prazer, e interesse. Costuma iniciar numa idade mais tardia, tá? Numa idade mais tardia. E esse tipo de depressão, ela responde melhor com o medicamento. Tudo aqui a gente vai tratar, a gente pode tratar com medicamento e terapia. Eu vou falar um pouquinho mais para frente. A depressão bipolar, que são as fases da depressão dentro do transtorno bipolar, que vai de euforia, a transtorno depressivo, essa bipolaridade. Depois a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso. Existe a depressão sazonal, é interessante isso, que é a ocorrência de quadros depressivos em determinadas estações do ano, geralmente no outono, no inverno, quando é mais, E aí quando começa a chegar a primavera, o verão, a pessoa fica melhor. E, mais uma vez, é uma prevalência em mulheres, tá? Esses sintomas. A depressão atípica, que apresenta inversão de sintomas vegetativos típicos da depressão. O que acontece? Ela começa a aumentar o apetite, ela ganha peso, aumenta o sono, o sofrimento, o sentimento forte de rejeição e a falta de energia acentuada. Uma depressão, até um nome engraçado, que é puerperal, puerperal, ou seja, o que é isso? Um nome difícil, é uma depressão pós-parto, que a mulher tem logo após as primeiras 4 semanas do parto. E geralmente isso acontece com as mães de primeira viagem, do primeiro bebê ali. A depressão psicótica, essa preocupa muito,
que a depressão é um quadro depressivo que é o mais grave, tá, pra gente, que está associado com ideias delirantes e alucinações. Os transtornos, né, disfóricos da pré-menstruação, que traz também uma depressão no momento pré e pós-menstrual. E o luto patológico, que é o que? Nesse caso, avalia-se a gravidade e a duração, não sendo considerado, tá? Não é considerado o quadro de luto patológico antes dos 2 meses, tá? Você começa a ver ali 2, 3 meses. Passou dos 3 meses até os 6 meses ali, você já começa a avaliar, pode ser um luto patológico. Aí você tem que procurar uma ajuda. E aí, quais são esses sintomas, gente? Que é o sintoma que dá na depressão? Esses sintomas variam muito, como, por exemplo, humor triste, prejuízo na capacidade de sentir alegria e prazer, falta de energia, alteração do sono e do apetite, dificuldade de concentração, sentimento de culpa e inutilidade, pessimismo, desesperança, lentificação motora e do pensamento, pensamentos de morte e suicídio, dores e sintomas, né, somáticos, por exemplo, como dor de cabeça, dores musculares, dores de barriga e etc. Agora a gente tem que pensar o seguinte, e tem que estar muito atento a isso. Os pensamentos suicidas estão assim muito presentes dentro da depressão e são motivo de muita gente, mas muita preocupação, pois fazem muitos pacientes enxergar que a morte é uma fuga, que vai acabar rápido com aquilo dali, a forma mais rápida de terminar com aquilo. E a gente sabe que a gente consegue terminar? Claro. Tem cura? Claro. Né? O que pode causar, gente, a depressão? Tem N coisas, N coisas. Ela, né, a gente costuma dizer que ela é multifatorial, porque tem vários fatores. Pode ser, fatores biológicos, genéticos, psíquicos, né, coisas, né, sociais, ambientais. E quando ele fala de ambientais, a gente assim, pode ser a causa genética e o desequilíbrio de alguns neurotransmissores, né? Pode ser essas causas mais conhecidas. E aí, uma coisa que também importante, interessante, que há uma maior predisposição para quem tem ou teve depressão no histórico familiar, com alguém da família. Ainda também, ainda bem que eu escrevi ali, por isso eu falo eu escrevo para não esquecer. Existem ainda algumas causas que podem desencadear a depressão, que são, disfunções disfunção do hipotálamo, tá? É um nome difícil. Alterações hormonais, né, do hormônio, alterações da estrutura cerebral, uso abusivo de álcool, de drogas, privação do sono, doenças crônicas, eventos adversos e estresses emocionais. Podem causar? Claro que podem. A gente tem vivido isso? Temos vivido isso. E aí, traumas da infância também podem desencadear isso, tá? Olha, alguns fatores de risco, e eu botei aqui de vermelho para não esquecer, um fator de risco, isolamento social. Temos vivido isso? Temos. Outro, abuso de substâncias, como álcool, drogas, medicamentos, abandono ou tratamento irregular, pensamentos negativos, né? Tipo de que nada adianta fazer, que não tem solução. Esses pensamentos só vão te levar, né, a um evento depressivo. Traumas e abusos na infância, o sedentarismo, má alimentação, sono e um sono de má qualidade. Então, queridos, assim, a gente vê que tem vários fatores. E há tratamento? Claro que há tratamento. Claro que há tratamento, gente. A depressão, ela tem cura? Tem cura. Apesar de ser considerado uma doença crônica, ela pode ser tratada? Claro que pode. O tratamento ele é feito de forma medicamentosa, com medicamentos, tá? Através da psicoterapia, né, que faz você mudar o teu comportamento, mudar o teu pensamento. Isso aí ajuda demais, tá? Então, assim, tem como tratar? Claro que tem, gente. E aí a gente pensa assim, dá pra gente conviver com a depressão? Claro que dá. Além da gente, né, pensar nesses
tratamentos, algumas medidas e atitudes podem te ajudar a sair da depressão. Sabe como? Por exemplo, uma alimentação saudável, uma alimentação, né, rica, né, com algumas vitaminas, tá? Pode melhorar a você, né, o quadro depressivo. Aí eu tenho aqui, ó, vitamina C, vitamina do complexo B, ácido fólico, selênio, zinco, cálcio. O magnésio ajuda a aumentar o nível de serotonina. O que é isso? É um hormônio do prazer, né? Mas para isso você tem que o quê? Procurar um nutricionista, tá? Vê, ó, são vários profissionais que podem te ajudar. Olha, alguns exemplos de alimento: peixe, banana, leite, laranja, maçã, abacate, mel, ovo, alface, brócolis, espinafre, né? O papai, soja, aveia, nozes, amêndoas, castanha do Pará. Lembrei, tô aqui no Pará, ó, que beleza. E aí, não esqueça, também, sempre, né? Fazendo isso, procure um nutricionista, tá? E aí, ó, atividades físicas, sempre vou falar atividade física, manter-se ativo, fazendo alguma coisa, né, ativo. Acupuntura, sabe que a acupuntura ajuda? Ele ajuda. Tem a gente chama de musicoterapia também, tá? Uma coisa bem legal que eu estava pesquisando, você tem um animalzinho, sabe? Um animal te ajuda demais nessa fase. Você não vai se sentir sozinho, vai ter que cuidar dele, limpar, né? Dar comida, dar banho. Isso aí te ajuda demais, tá? Também é muito válido. Então, querido, assim, algumas complicações que a gente pensa, assim, porque a depressão, ela é grave? É. Pode ter alguma complicação? Pode. E o que a gente pode pensar como complicação? Né? Por exemplo, a gente pode ter aqui, ó, prejuízo no trabalho, prejuízo na escola, um prejuízo na faculdade, uma dificuldade no relacionamento interpessoal, às vezes um término no relacionamento amoroso, conflitos familiares, as pessoas não entendem isso, dificuldade de superar doenças graves, ó, mais uma vez o uso de droga, de álcool. Pode ter assim uma baixa do sistema imunológico, aumentando os processos inflamatórios, pode acontecer, né? Isso tudo reforça que é a depressão, tá? E aí, assim, por isso tem que procurar, gente, eu estou falando o tempo todo isso, procurar um médico, um psicólogo, sim, um nutricionista, ou seja, uma quantidade de profissionais para te ajudar a sair dessa situação, porque dá para sair? Dá. Para a gente fechar aqui, ó, a depressão, ela não é frescura, não é falta do que fazer, a depressão não é falta de Deus. Quem tem fé também adoece, sabia disso? Também adoece. A depressão, gente, é difícil, é muito difícil. Eu falo como uma experiência como psicólogo, eu tenho visto isso. Não é fácil. A depressão, às vezes a pessoa quer sorrir e não consegue. Eu costumo brincar que o depressivo ele pode, né, ganhar ali 2 milhões de reais. Né, quem ganha 2 milhões de reais? Quem queria ganhar? Queria. E aí o depressivo ele diz, ó, vida, ó, azar, 2 milhões de reais é muito dinheiro para administrar. Porque assim, é muito complicado, gente. Só quem vive ou viveu sabe disso. É complicado para o depressivo, é complicado para a família, é muito difícil, tá? Mas tem solução, tem solução. É uma doença que merece respeito, merece atenção, merece a compreensão daqueles que estão do lado, né? Porque às vezes aquele que está do lado ali acha, não, né, tá sofrendo isso aí porque quer, porque não, ele sai. Não é assim, não é assim. Então, ó, queira o seu bem, lute por ele, lute por esse seu bem. Porque você, querido, você, minha querida, você, meu amigo, minha amiga, você que ouve, você que assiste este canal, né, você é a criação perfeita divina manifesta por Deus. Nós somos a imagem e semelhança do Senhor, né? Então, assim, nós merecemos a cura, nós merecemos a felicidade. Se você não tem depressão, seja, né,
sei lá, você conhece alguém da sua família, uma pessoa, não, querido, por favor, não seja preconceituoso. Não julgue, compreenda essa pessoa. E eu vou te falar, né? O religioso, aquele que tem fé, como eu falei, pode ter? Claro que pode. Vou dar 3 exemplos na Bíblia. Bem conhecido, Elias. 1 Reis 19:11 diz assim: o Senhor lhe disse: saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Elias era um homem de muita fé e coragem, orava, os milagres aconteciam, mas depois de uma grande vitória lá no Monte Carmelo, perdeu suas forças, se sentia sozinho, derrotado, assustado, e aí queria morrer. E aí, durante a sua depressão, Elias teve um encontro especial com Deus. Deus restaurou Elias, lhe deu ânimo para continuar. Deus também quer falar para você, querido, quer falar com você durante a depressão. Você não está sozinho. Jesus está com você. Tal como Elias, você pode voltar, ter as vitórias que você tinha. Quer ver um outro? Jeremias. Olha aqui, Jeremias 20, versículo 13. Cantem ao Senhor, louvem o Senhor, porque Ele salva o pobre das mãos dos ímpios. Jeremias sofreu muito durante seu ministério. Ele viu desgraças terríveis. Foi perseguido simplesmente por falar de Deus. Jeremias se sentia muito triste e desejava não ter nascido. Mas Jeremias nunca desistiu. Ele recebeu mensagens duras, mas nunca se esqueceu que Deus também prometeu a salvação. Mesmo quando os problemas não parecem acabar, você tem, querido, a promessa da salvação. A esperança em Deus lhe dá forças para continuar. Uma outra para a gente fechar, Noemi. Olha o que diz Ruth 1,16. Ruth, porém, respondeu: não instas comigo que te deixe e que não mais te acompanhe. Aonde fores, irei. Onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Então, Noemi ficou com depressão porque perdeu seu marido, seus filhos, perdeu a alegria de viver, gente. Tentou se isolar, da pouca família que ainda lhe restava. Ela se sentiu abandonada por Deus. Talvez você esteja passando por isso. Talvez você esteja passando um momento tão triste e acha que Deus te abandonou, Mas Deus não tinha abandonado Noemi. Através de sua nora, Ruth, Deus restaurou a alegria de Noemi. A amizade leal de Ruth mudou a vida de Noemi. Na depressão, você pode até se isolar, mas Deus coloca amigos no seu caminho para lhe ajudar. Um amigo pode ser um agente de Deus para a sua restauração. Elias, Jeremias e Noemi venceram a depressão com a ajuda de Jesus, e você pode vencer também. Você pode ser alguém fiel ao Senhor. Você pode ser alguém religioso. Você que busca, pode estar passando por dificuldade, pode estar passando uma depressão, sim, pode. Mas Jesus hoje te diz que Ele quer te ajudar, tá, querido? Que esse vídeo possa trazer essa informação. Não é um tratamento, é apenas uma informação para te ajudar a sair desta situação. Que Deus te abençoe.